Seguindo então a nossa série Encontro com Deus, né? Nós estamos tendo agora uma série, né? Para quem está chegando agora, então, a nossa igreja ela prega a palavra de Deus, nossa igreja prega a Bíblia, a doutrina da nossa igreja, né, Antônio? É a Bíblia. Então, para nós conseguir absorver melhor ela de modo mais organizado, de modo mais temático, de modo mais entendível, a gente faz aqui séries de mensagens com temas para nós irmos crescendo juntos, né? Mas sempre a palavra de Deus sendo prioridade máxima, sempre sendo ela aquela que embasa então as nossas séries, né? Então hoje nós estamos trabalhando em encontros com Deus, está bem legal, estamos aí trabalhando alguns personagens bíblicos, na oração Céus Abertos tem irmãos que estão testemunhando de como foi seu encontro com Deus, como que Deus veio até suas vidas. Temos vários tipos de encontros com Deus, alguns encontros são evangelísticos, né, Léo? Aquele que a gente era não crente, a gente não era crente, Nunca a gente tinha visto Deus, aí de alguma forma nós se encontramos com Deus, Deus nos viu, Deus nos abraçou e nos convertemos, João. Mas existem os encontros aqueles diários que nós temos diariamente com Deus. Alguns são mais espetaculares, alguns outros são mais simples, mas é fato que Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós fomos em encontros com Deus, não estamos singularizando a palavra como se você tivesse somente um encontro durante toda a tua vida. Não, a gente entende que todos os dias você se converte ao Senhor, você vai se encontrar com Deus. Quando eu leio a palavra, eu estou me encontrando com Deus. Quando eu estou aqui na igreja, Cleiton, né? Eu estou me encontrando com Deus. Quando eu estou discipulando, de certa forma eu estou encontrando-me com Deus, sendo usado por Ele. Porém, queridos, existem alguns tipos de encontros que são marcantes, são especiais. Primeiro encontro é aquele da conversão, quando a gente se converte ao Senhor, aquele encontro com a graça e com a misericórdia do Senhor. Mas também tem outros, mesmo como crentes, nós nos encontramos, de certa forma, de modo especial. Eu lembro que no meu primeiro ano de conversão, quando me converti a Deus no acampamento de jovens, eu tive várias experiências, vento, fogo, era como se tivesse parado tudo para mim poder ver a face de Cristo ali pela fé. Eu recebi Jesus, eu chorei demais. Todas as pregações que tinham no acampamento para entregar a vida para Jesus, eu ia em todas. Eu ia em todas, eu queria garantir, Marcelo, que eu estava com Cristo mesmo. E eu ia e chorava, né? Lembro quando a pessoa que estava pregando lá, o pastor que estava pregando, quem quer entregar a vida para Jesus, né? Eu fiquei, cara, o que eu faço? Eu estava lá na frente chorando, eu nem percebi, estava lá na frente chorando. Mas quando eu me converti ao Senhor, queridos, eu tive uma experiência que mudou toda a minha vida, e por isso que eu nunca mais fui o mesmo, porque eu estava orando no meu quarto uma vez, e após eu orar, eu olho para o lado e eu vejo uma figura me olhando com olhos de fogo, me dando um sorriso. Eu fiquei congelado, meu corpo inteiro, só a cabeça dava para mexer, mas do pescoço para baixo não sentia mais nada. Eu já tinha visto anjos antes, então eu sabia que aquele que estava na minha frente não era um anjo. Eu olhei e aí eu percebi, é Jesus que está aqui no meu quarto. E eu falei, Jesus, quando eu fui abraçar ele saiu, desapareceu. Mas o que mais foi interessante, eu fiz uma gritaria, acho que todo o bairro ouviu, né? Eu fiz uma gritaria. Imagina você ver Jesus do nada no teu quarto, sabe como é que tu ficaria? Pensa só. E aí eu vi Jesus. Mas ele estava sorrindo para mim, queridos. Jesus sorriu para mim, né? Ele me deu um sorriso. E eu pedi para Jesus, então, Diogo, por que desse sorriso, Senhor? Porque o Senhor olhou e sorriu para mim. Aí ele me disse assim, porque a partir de hoje, eu quero que a tua missão seja me fazer sorrir. Tudo que você for fazer agora é para me agradar e não agradar a homens. Eu quero que você, em cada atitude tua, em cada projeto teu, que vai ser eu que vou te dar, você vai fazer eu sorrir. Toda vez que você ser santo, eu vou sorrir. Toda vez que você for usado pela minha presença, eu vou sorrir. E eu quero que a tua missão seja essa, me fazer sorrir. Então imagina, queridos, se esse encontro não foi interessante. Eu já era cristão, já fazia mais ou menos um ano que estava convertido, mas quando eu vi aquilo, gente, todos os tipos de projeto humano que eu tinha, todos os tipos de reino egocêntrico que eu pudesse ter, todo tipo de sonho meu caiu por terra no meu quarto. Eu não consegui mais pensar em outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. Para mim,
Não tinha sentido mais algum eu tentar fazer algo ou não que não tivesse a ver com Ele, e se não fosse para Ele, e se não fosse para a glória dEle. Esse foi o encontro que eu tive com Deus, entre vários que eu também tive, mas eu estou dando um exemplo aqui, que nós cristãos podemos sim ter encontros chocantes com Deus. E às vezes você está aqui hoje, e talvez você também vai ter algum tipo de encontro com Deus, que vai mexer toda a tua estrutura, amém, queridos? Então olha para quem está do lado e fala assim, ó, que você consiga ter um encontro fortíssimo com Deus. Por exemplo, nós vamos trabalhar hoje, o título aqui da mensagem, um homem chamado Moisés. Vou tentar resumir a história dele, que é muito prolongada, mas você com certeza já ouviu falar, já leu na Bíblia, já ouviu alguém pregar a história de Moisés. E o título é As 7 lições do encontro com Deus de Moisés. As 7 lições que ele vai nos deixar quando se encontrou com Deus. Por exemplo, está em Êxodo 3, 1 ao 5 o texto, vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém, queridos? Vamos aplaudir Deus, espetacular. Eu tenho uma mensagem que eu prego que se chama Seja um Moisés de sua geração, né? Ele até está no YouTube lá, quem quiser ver, porque lá eu explico a história de Moisés do início ao fim. Mas hoje eu quero falar com você algumas lições sobre esse homem. Primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto. Alguém vai te entregar para Deus antes de você se encontrar com Ele. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Queridos, nós vivemos um tempo hoje que você já está ouvindo demais sobre aborto, né? Que a mulher tem suas regras e ela pode então abortar se ela quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Essa cultura de morte, você pode achar que ela está sendo incentivada hoje, mas Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do sol. O que acontece hoje já aconteceu antes. Na época de Moisés, queridos, existia ali um faraó que queria exterminar o povo de Deus. E ele então precisava fazer com que qualquer mulher judia que estivesse grávida, e estivesse grávida de um menino, era para matar, era a ordem do faraó, mate se for menino, porque se for menino, pode ter ali a sua mulher e vai começar a se procriar e vai ter muita gente. Agora se tem uma menina, pode deixar vir, porque ela vai casar com algum egípcio, e aí a gente já elimina a possibilidade de crescer o povo judeu. Bom, a mãe de Moisés então estava grávida, né, de Moisés, e no 9º mês chegou ali, ela gerou Moisés, e já está chegando até a casa dela os soldados do faraó, que iria matar Moisés, porque ele nasceu menino. O que essa mulher fez, queridos? Ela poderia ter orado a Deus e dito, Deus, não permita que os soldados entrem aqui dentro. Não ia funcionar talvez. Deus, eu vou acreditar que o Senhor vai fazer com que esses soldados fiquem com medo de mim e não vão entrar aqui dentro. O que ela fez, Edilene? Ela pegou o seu filho, Edilene, que estava condenado à morte, essa é a verdade. Ele ia morrer, os caras iam entrar na casa dele e iam assassinar ele, como todos os outros meninos bebês. O que ela fez? Deus, quem deu ele para mim foi o Senhor. Então a partir de agora eu entrego ele a ti, porque eles vão matar ele se ficar preso a mim. Olha a revelação aqui, queridos. Toda vez que você quer prender teu filho ou tua filha a ti, você pode matá-lo.
Você tem que entregar a Deus. Então aquele homem ali, aquela mulher, aliás, ela pega e coloca Moisés num cestinho, bota no rio Nilo. Imagina só, no fios ali, Léo. Imagina a cena. Imagina a cena, bom? Não faça isso, por favor. Isso foi naquela época, gente, tá? Não começa a doutrinar a questão aqui, né? Botou no rio Fiusa. Bom, filho, que Deus te abençoe. Tchau. Gente, você imagina, né? Você sabe a história. Deus guardou a criança no rio Nilo. Foi guardando. Essa criança cai justamente nas mãos da filha do faraó, que olha e diz: nossa, que bonitinho esse bebê. Me apaixonei. Quero para mim, vou adotar essa criança. Pai, imagina o faraó. Acabei de adotar uma criança. Que legal. É um bebê judeu, menino. O quê? Sua desgraçada. Sou mesmo, sou tua filha. Se eu sou desgraçado, é você que me fez assim. Aí o faraó, paizão, quer saber, não vai fazer diferença nenhuma. Não, eu acho que ele pensou, um cara só não vai dar nada. Eu mato o restante, esse aí não vai dar em nada mesmo. A gente coloca ele aqui, a gente ensina as leis egípcias, faraônicas, carnais, satânicas e mundanas. Ele não vai dar em nada, né? Aí, o interessante, queridos, que aquela mulher estava com a agenda cheia, manicure ali, salão lá, agenda, curso online. Ela precisava ter alguém, então, que pudesse cuidar daquela criança. Aí ela escolheu, sabe quem, gente? Justamente sabe quem? A mãe de Moisés. Isso que é legal quando você entrega para Deus uma pessoa. Deus vai colocar pessoas poderosas, abençoadas diante dela. Amém, queridos? Então você tem que entender que Moisés, ele não tinha se encontrado com Deus ainda, mas ele foi entregue por alguém para Deus antes de ele se encontrar com Deus. Você que está convertido aqui, você que já se converteu, você que já entregou a vida para Jesus, entenda que um dia, talvez há muitos anos atrás, alguém te entregou a Deus. Quando nós apresentamos crianças aqui na igreja, queridos, nós estamos colocando aquela criança dizendo: Deus, entregamos a Ti ela, que logo, logo, um dia, ela entregue a vida a Ti. Então, olha o poder que tem. Gente, eu sei que muitas pessoas oraram por mim. Eu sei que você também, muitas pessoas oraram por você. Muitas pessoas oraram por ti. Talvez você está aqui hoje e você não é convertido, você está aqui na igreja, você está buscando aqui uma coletividade, uma parceria, mas você está aqui não é por acaso. Alguém orou para você estar aqui. Se você pensou, não tem nada para fazer, eu vou na Viva. A verdade é que alguém estava orando para que você caísse aqui. Alguém estava orando para que você caísse nesse ambiente. E você pensou, eu queria ir na Bendito Café, não estou afim, acho que vou ir aonde? Sei lá, dá para ir na Católica? Pode ser, eu vou na Viva hoje. Não, alguém orou para tu estar aqui. Amém? Vamos aplaudir a Deus por isso? Então você vai ver. Existe uma frase que diz assim: as pessoas podem se escapar da nossa presença, mas não das nossas orações. Então quando você ora, entrega para Deus, Deus vai fazer alguma coisa, em algum momento Deus vai fazer alguma coisa. O ponto 2: você será ensinado sobre Deus antes de se encontrar com Ele. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Olha que interessante, gente, esse menininho então foi ficando junior, foi ficando adolescente, foi ficando jovem, e a sua mãe ensinou para ele todo o Pentateuco, ensinou para ele todas as leis de Deus. Ele foi aprendendo sobre quem era Deus, sobre quem era o povo de Deus. Aquele menino foi aprendendo e aprendendo, mas não significa que ele já tinha se encontrado com Deus. Muitos de nós nos convertemos depois dos 30, mesmo nós aprendendo sobre Bíblia desde a nossa infância. Você conhece a pessoa, o que é uma pessoa religiosa e muitas vezes tradicional farisaica? Ela sabe tudo de Bíblia, mas nunca conheceu o Deus da Bíblia. Desde pequena, Lucas, ela vai na escolinha dominical, ela vai nas festinhas de crente, ela é abençoada por pastores,
Ela aprende sobre a historinha de Noé, sobre a historinha de Adão, sobre a historinha de Moisés, sobre a historinha de Abraão, sobre a historinha de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Ela entende a historinha do Salomão, a historinha do Davi, a historinha de Jesus, a historinha do apóstolo Paulo, mas não significa que essas historinhas fizeram ela se encontrar com Deus. Um exemplo é o próprio Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos, vestido de crente, chegou para Jesus e perguntou: como faço para nascer de novo? Ué, mas tu não é crente, cara? Tu sabe tanta coisa da Bíblia e nunca se encontrou com Deus? Sim, não é porque você pertence a uma igreja que significa que você se encontrou com Deus. Eu falo isso com muita autoridade, que eu atendo muita gente que é crente e nunca teve um encontro com Deus. E não é só de igrejas luteranas, católicas, é a Viva também. Não importa qual igreja tu pertence, qual igreja você está, se você ainda não conseguiu ter um encontro com Deus, tudo que você aprende pode ser apenas algo que cai no teu cérebro, mas não desce para o teu coração e não vai para as tuas ações. Quando eu sei que alguém teve um encontro com Deus, Ginorá? Quando a vida dela foi transformada. Jesus não está pedindo para você quantas Bíblias você já leu, quantos versículos bíblicos. Ele quer saber quantos versículos tu viveu. E se muitas vezes tu não consegue viver um versículo, é porque tu não teve um encontro com Deus. Precisa de um encontro com Deus. Mesmo você sabendo, Moisés sabia toda a história de Deus, sabia toda a história do povo de Deus, mas ele mesmo ainda nunca tinha ouvido a voz de Deus. E por isso que eu falo com cristãos que estão aqui hoje: sim, se você nunca ouviu a voz de Deus, sim, se você nunca sentiu a presença dele, sim, se a palavra de Deus que você lê não é capaz de te mudar, de te transformar, você ainda não teve um encontro com Deus. Você precisa de um encontro chocante com Deus. O ponto 3, vamos lá. Deus permitirá circunstâncias para facilitar seu encontro com Ele. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Bom, isso que é espetacular. O Moisés ali então, ele foi ensinado pela mãe que o povo judeu era o povo de Deus. Então ele aprendeu a amar o povo judeu. Acontece que uma vez estava brigando ali 2 judeus, um contra o outro, e ele quis se levantar ali, impedir a briga, e ele acabou matando um deles. Aliás, eram 2 egípcios. Ele acabou matando um egípcio. Ele assassinou um egípcio. Mais tarde, 2 judeus estão brigando, e ele tenta apartar a briga. Vocês não podem brigar, vocês são do mesmo povo. E aí um deles fala assim: Diogo, viu, você vai querer agora dar uma de bonzão? Tu acabou de matar um egípcio. Tu é um assassino, quem é você para dar lição de moral em mim? Ele pega então e foge do Egito. Ele foge de Faraó. Ele foge da família. E aí nós vamos perceber que ele vai se encontrar depois ali com a sua futura esposa, vai se encontrar com o seu futuro sogro, e a partir dali que ele vai ter um encontro com Deus, como nós lemos aqui. O que eu falo para você é o seguinte, queridos: às vezes você não entende porque algumas coisas estranhas estão acontecendo ao redor da tua vida. Às vezes você não entende alguns tipos de fracasso que estão acontecendo na tua história. Às vezes até os teus pecados que você comete, e você sabe que está errado, e você quer se libertar, você faz de tudo, mas você às vezes não entende o que pode estar sendo permitido por Deus, para que você caia justamente num momento onde você vai ter um encontro com Deus. Já pensou nisso? Pare e pense. Deus não fala só pela palavra, Deus fala também por circunstâncias. Às vezes você reclama: poxa vida, perdi meu emprego, que coisa, se Deus fosse bom não tinha permitido isso. Poxa vida, se Deus fosse bom comigo, eu não tinha perdido tal coisa. Poxa vida. Às vezes é melhor tu parar de reclamar e começar a adorar a Deus e dizer: Deus, eu não entendo isso, mas eu sei que o Senhor pode me levar para algum lugar com tudo isso que está acontecendo. Eu lhe digo que é complicado quando você começa a murmurar demais, reclamar demais por as coisas que acontecem na tua vida e você não entende. Você acaba prejudicando, você acaba barrando Deus e te mostrar o que vai vir depois desse momento que você viveu. Por isso que eu digo tanto para a galera aqui da igreja:
Está sofrendo? Tudo tem um propósito. Nossa, o pastor é um cara sanguinário, um cara sem compaixão, sem amor. Não, muito pelo contrário. Quer que eu chore contigo e diga que você é um fracasso e que vai dar tudo errado? Não. Se você está com Deus, a Bíblia fala: todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Se tu ama a Deus, se tu ama de fato a Deus na prática, você é um servo dele, você se esforça para ser cada dia melhor, tudo o que acontecer ao teu redor, aquilo que tu tem controle e aquilo que você não tem controle, vai contribuir para o teu bem, para você ser cada vez mais parecido com Cristo, cada vez melhor no Evangelho, cada vez mais Deus vai poder contribuir com a tua vida familiar, com a tua vida profissional, com a tua vida espiritual, ministerial, com a tua vida financeira. Mas tem que, Edilene, irmã, nós temos que acreditar nisso, porque um crente murmurento, rapaz do céu, sabe por que Deus não permitiu o povo dele entrar na terra prometida? Por causa de murmuração. É complicado o cara ser crente, o cara é crente, diz que ama a Deus, que pertence a Deus, mas só quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão ruins, Deus não é bom, Deus é mau, Deus não me ama. Ah, cara, tá de brincadeira, né, meu? Chega a ser vergonhoso um cristão de igreja: ai, Deus não fez o que eu queria, que se dane Deus. Eu já vi pessoas, Nicolas, mandar Deus para o inferno. Eu já vi, eu ouvi. Eu mandei Deus para o inferno. Eu falei: que audácia, hein? Poxa, se Deus fosse que nem nós, seres humanos, tu já estava só um pó aqui. Não faz isso, não. Eu entendo que Deus é um Deus bondoso, querido, mas um fogo consumidor. Não brinca com esse cara. Se tem uma coisa que eu não faço, queridos, é brincar com Deus. Deus, ele também tem um certo nível de tolerância. Ele também tem um nível de tolerância. É muito maior que o nosso. Mas tem cara que consegue chegar no ponto da tolerância de Deus. Aí tá ruim então? Ah, tá ruim então? Então toma. Rapaz, se tá ruim tua vida, rapaz, glorifica a Deus. Porque se tu não glorifica, vai piorar a coisa. Eu sempre uso aquela técnica psicológica que muitos usam, não cristãos e cristãos, mas eu muito mais. Eu estou mal, mas tem pessoa muito pior do que eu. Aleluia, então eu não estou tão mal assim. Eu não sou o cara mais horrível do mundo. Tem cara pior. E quando eu estou na bênção, Léo, eu sempre penso: perto de alguns eu não sou nada. Aí tu mantém teu orgulho, Pedro, e tua humildade equilibrada, né? Uma vez um brasileiro estava tocando guitarra, destruindo na guitarra, daí um cara olhou: toca bem, hein? Que pena que os japoneses te botam no bolso. Toda vez que tu se achar bom, tem um coreano melhor que você, lembra disso? Né? Não é assim? Eu aprendi que eu devo confiar em Deus, mesmo eu entendendo ou mesmo eu não entendendo, de Deus sempre vai sair coisa boa, amém, queridos? Mesmo que doa, se Deus está movendo, rapaz, confie, acredita, vai dar certo. O ponto 4, vamos ao ponto 4. Deus colocará pessoas estratégicas que te conduzirão para seu encontro com Deus. Olha que legal. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Então você veja que todo aquele contexto de Moisés tendo um encontro com Deus ali, Deus até facilitou para que ele pudesse ter um sogro chamado Jetro, um sogro conselheiro, um sogro abençoado, e sua mulher Zípora, que se tornou a mulher de Deus na vida dele. Então você veja que Deus, quando Ele quer que você tenha um encontro com Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar pessoas ao teu redor que já tiveram encontros com Ele e que estão tendo encontros com Ele. Acho legal quando o Léo me conta, ele está na Bruning, olha Léo, daí o Léo começa a conversar com os colegas dele, com os liderados dele, com os chefes dele, e o Léo vai falando: vamos orar, vamos na igreja, vamos lá, olha, palavrão aqui tu não fala perto de mim não, rapaz, tu sai daqui agora, né? E os caras: não fala palavrão do lado do Léo. O que é isso, gente? São pessoas que estão tendo a oportunidade de ver alguém que se encontra diariamente com Deus. Às vezes você começa a perder amigos. Uma vez você orou assim: Deus, você não faz aquele Pai Nosso repetido: Pai, não, tá teu nome.
E aí você fala assim, livrai-me, né, do mal, né? Aí Deus tira todos os teus amigos não crentes. E tu fica, pô, perdi meu amigo de infância. Jogava bola comigo, dava cerveja e cachaça e era droga, tudo que é lado. Você não orou, livra-me do mal. Aí começa a entrar um monte de crentinho ao teu lado. Ô irmão, você está triste? Nós vamos orar por ti. Oh Deus, abençoe esse mequetrefe, que ele consiga vencer na vida. Aí tu recebe uma visita de um líder de PG. Aí quando tu está trabalhando na tua empresa, vem um cara da Viva ali. Opa, cara, eu sou teu colega de empresa agora. Glória a Deus. Tu é crente pelo que eu ouvi? Sim, eu sou da Viva lá, mas não é nada a ver. Não, sai daqui. Já perdi a conta de quantas pessoas pediram perdão para mim. Pastor Edson, eu sempre falei mal da Viva. Mas daí quando eu conheci vocês, eu já perdi, eu já sei até o que a pessoa vai falar. Quando eu conheci vocês, eu percebi que vocês não são nada daquilo que tinham falado para mim. Amo vocês agora, queria fazer parte da igreja. Tu me aceita? Mas claro. Eu falo, viu, você já está perdoada já antes de tudo. Isso nós já se acostumamos. As pessoas falam mal daquilo que elas não conhecem, assim como elas falam mal de Deus. Uma pessoa que fala mal de Deus é porque não conhece a Deus. Porque se ela conhecesse esse nosso Deus. Rapaz, eu acabei de falar para vocês que quando eu conheci Deus na íntegra ali, quando eu vi Jesus naquela minha experiência, nada mais fez sentido para mim. Nada mais mesmo. Não fiquei me preocupando com roupa, com casa, com carro, com faculdade. Essas loucuras que nós humanos nos preocupamos e precisamos ter, mas eu nunca mais dependi disso, Marcelo. Eu falei, amém, Deus. O próprio Jesus disse, pare de se preocupar com roupa, eu vou servir vocês isso aí. Aí o cara fala, mas eu quero me vestir de modo top. Aí Deus olha, sabe os lírios do campo? Se vestem melhor que Salomão. Cara, isso aí é paz. Mas tu vai me sustentar com comida? Quem se preocupa com essas coisas do mundo e depende delas, é porque não pertence a mim. Porque se pertencesse a mim, ia saber que eu vou capacitá-los para trabalhar, para suar, para ter tudo isso aí. Mas nada disso vai ser mais importante que a minha presença. Entendeu, queridos? Então, glória a Deus. O lugar mais importante que você tem que estar durante o dia não é na mesa, não é no teu churrasco, não é na tua empresa, não é com a tua família. O melhor lugar que você tem que estar durante o dia é na presença de Deus. É óbvio que você tem que amar tua família, ser fiel à tua esposa, ser fiel aos teus filhos, ser um ótimo profissional. Eu estou dizendo o seguinte, que jamais nada disso seja mais interessante que a presença de Deus. Recomendo você a ler um livro chamado Heróis da Fé. Bota aí dentro, na sua guia. O livro Heróis da Fé me ensinou muita coisa. Que aqueles homens, Martin Luther King, Martin Lutero, John Wesley, George Whitefield, aqueles homens avivaram as suas cidades, avivaram os seus estados, seus países, tudo porque eles não tinham nada acima de Deus. O ponto 5, vamos lá. Deus irá gerar uma curiosidade pela presença dele. Olha que legal. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Gente, é interessante. Antes de eu me converter, queridos, eu fui não crente até os meus 17 anos, tá? Então eu era um adolescente rebelde ao extremo. Ok, queridos? Bagunceiro e tudo mais, né? Uma hora eu conto os detalhes, mas enfim. Aí eu me chamava a atenção que às vezes eu estava com a galera na esquina ali e tal. Aí passava os crentinhos com violão, né? Eu te busco, te procuro. Daí nós olhávamos, cutucávamos os amigos. Me explica aquilo ali. Mas qual que é? Em vez de cantar um Guns, um Iron Maiden, cantando, o que é isso aí? Eu te busco. Aí eu lembro que quando eu fui no acampamento de jovens, uma hora eu conto todo o meu testemunho a vocês de modo mais detalhado. Mas quando eu fui lá, eu fui para o acampamento, Diogo, para zoar os crentes. Eu fiquei no fundo na celebração de jovens, eu ficava dançando. Eu ficava assim.
Eu tirava com a galera, tinha um monte de não crente junto comigo ali, estava nós tudo no fundão ali. Mas eu comecei a observar, eu pensei, calma aí, eu estou viajando aqui, porque me parece que aquelas pessoas são mais felizes do que eu. Tive a impressão, eu tive a impressão dentro de mim, eu estou viajando aqui, mas aquelas pessoas são mais felizes que eu. Aí eu comecei, não, vou cantar essas músicas. Aí começou aquela música, as músicas antigas, né, na época, né? Em espírito, eu cantava junto. Em verdade, eu abria a minha boca para cantar isso. Às vezes, enfim, se tu é não crente e tu está cantando músicas cristãs, se prepara, tu vai tomar uma bordada daqui a pouco. Porque eu comecei, aí começaram a tocar Eu Te Quero, e eu cantava junto. Mais do que ouro, e fica lá. Ah, que maravilha. Crentaiada aí, o que é isso aí? Mal eu sabia que aquilo estava invocando a presença de Deus, que aquilo estava atraindo a Deus. Eu estava brincando, mas Deus estava aproveitando. Eu estava zoando, mas Deus estava levando a sério. Deus ficou olhando isso, continua falando para mim vir. Continua dizendo que tu me quer mais do que ouro. Vai dizendo. Bom, né, não precisa nem explicar para vocês. Quando eu venho no meio do louvor, Léo já estava chorando. Faz chover, eu chorando. E não sabia por quê. E chorando. Aí apelo, tá eu de joelho lá. A pinca de gente orando por mim. E que eu não sei o que, abençoa, não sei o que, abençoa. Eu, meu Deus do céu, cara. Eu lembro quando eu me converti, Débora, eu não queria que o pessoal soubesse tão rápido, né? Daí chegou um pastor de jovem assim, eu estava falando só para meus amigos, ó, eu tenho vida para Jesus, mas fica na de vocês. Ainda não, eu não sei se vou ficar firme ainda tal. Daí chegou um pastorzão de jovem assim. E aí, cara? Estou conversando do quê? Não, só fica na tua aí, pastor. Porque o Edson se converteu. Ah, o quê? Gente, vem todo mundo aqui! Vem todo mundo! Vem todos os jovens assim. Ele se converteu! Ah, é? Sabe jogar para cima, Marcelo, jogar para cima. Aí eu pensei, já era. Agora de vez que eu não consigo escapar mais do que eu entrei. A gente está na bênção aqui, a gente é usado por Deus, mas eu sei o tempo que eu não era usado, Léo, e pessoas eram usadas na minha vida. Por isso que eu consigo ver um mequetrefe de longe, eu era um. Eu já sei quando alguém está querendo passar perto de mim, eu fazia isso. Eu já sei quando alguém está fugindo da igreja, eu fazia isso. Então, cara, o pastorzão aqui teve um tempo no mundão para que você não passe a perna em nós aqui, entendeu? E por isso que eu glorifico a Deus que eu pude estar lá nas trevas. Não gostaria, se eu pudesse falar, Deus, eu quero desde o nascimento, já me apresenta, eu quero ser crente desde a minha infância. Mas para mim não foi assim, Fran, beleza? Hoje eu entendi o porquê. Hoje, quando eu vejo os adolescentes tentando passar o B.O. em mim, né? Eu falo para a Kátia, esses adolescentes aí, tem uns aí que, ó, se ligue. Eles estão zoando, né? Eles estão tirando. Logo Deus vai descer na vida deles. Gente, então eu glorifico a Deus. Eu glorifico porque eu também fiquei curioso um dia para entender por que crente era tão feliz. E por que eu, com tantas coisas de prazeres, era infeliz. E eu descobri. Talvez você está aqui hoje, não porque você veio buscar a Deus. Talvez você veio aqui hoje para ver como é que é, né? Tu passou aqui na frente, viu aquela viva grande, viu ali assim, do fogo, vamos ver qual que é desses caras aí. Dá uma chegada aí, vou chegar nessa igreja aí. Não tem nada para fazer, vou ver qual que é desses caras. Tem um louvor legal, tem uma banda bem top lá. Diz que tem umas coisas muito top lá. Vai indo nessa, querido. E tu vai entregar a tua vida para Deus, amém, querido? Então, gente, você entenda que nós não somos nada. O nosso espaço não é nada. Nós aqui, pastores e líderes, não somos nada. A única coisa que tem alguém aqui que é tudo é Cristo, é Ele, é Jesus Cristo, querido. Aplauda bem forte ao Senhor, aplauda bem forte. Nós sabemos que nós podemos ser uma sarça que está ardendo em fogo e avivamento, e isso vai atrair a curiosidade de alguns. Mas eu não posso fazer nada por ti, você não pode fazer nada por ninguém, mas aquele que habita dentro de nós e que transformou a nossa vida, ele sim pode fazer algo, amém, queridos? O ponto lá, próximo ponto 6, né? Vamos lá, penúltimo. O encontro com Deus te transformará. Olha que espetacular. Então disse Deus:
Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu lembro então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi um impacto tão grande que eu mudei. Eu não fiz mais o que eu fazia, eu não pensei mais o que eu pensava, eu realmente fiquei dopado mesmo com a presença de Deus. E muitos meus amigos diziam assim, o Edson, fizeram lavagem cerebral na cabeça dele. Por que ele não curte mais isso? Por que ele não faz mais isso? Eu dizia, queridos, agora mudou. Eu estou com Cristo. Eu realmente não vejo mais sentido viver assim. Agora eu sou de Cristo. Eu quero que vocês sejam também. Venham para a igreja. Vamos participar comigo do culto de jovens. Venham para essa realidade. Vocês precisam sentir a presença de Deus, né? Nenhum deles quis. Isso era mais ou menos uns 40 amigos. Eu abandonei todos eles. Todos. Tem foto minha, inclusive, Fra, que está eu pequenininho assim, bebezinho, com 2 meus amigos, tudo nós é fralda assim, amigos de bebezância, tá? Mas quando eu preguei o evangelho para eles, e eles não quiseram, eu insisti, fiquei um tempão ali, mas chegou um momento que ou eu trazia eles, ou eles me derrubavam de volta. E aí Deus me ensinou o seguinte, queridos, que quando eu começo uma história com Cristo, eu não posso mais manter ninguém dentro dessa história que não queira Cristo. Às vezes, gente, nossa história de vida, tem muitas pessoas que te valorizam, a gente te ama, mas ao você entregar a tua vida a Cristo, a tua vida vira uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se uma pessoa na minha história esteve comigo e agora hoje eu estou com Cristo, mas ela não quer ter Cristo, eu tenho que abandoná-la, eu tenho que cortar os laços. Não estou dizendo que você não pode cumprimentar ela, não pode jantar, não é isso. É você não ter mais aquele laço de amizade, aquele laço de intimidade. Porque amigo, na etimologia da palavra, é alguém que você confia, alguém que você se espelha. Isso que é amigo. Então não tem como você estar com Cristo e ter amigo que não tem Cristo. Eu estou dizendo, queridos, eu estou dizendo dessa foto agora aqui, que eu falei, que nós era bebezinho, mas eram vários. Daqueles meus 40 amigos, uns 25 eram tudo infância, amigaço assim, de jogo de infância. Eu tive que abandoná-los. Eu tive que dizer, galera, não tem mais como ser amigo de vocês, porque eu tentei trazer vocês para a luz, vocês não quiseram vir comigo. Então, cara, mantemos o respeito, a parceria assim de educação, mas velho, acabou. E todos os meus amigos que eu comecei a fazer então, foram o quê? Amigos crentes. Desde que eu me converti, eu sempre estive debaixo de pastores, de líderes, de discipuladores. Eu sempre queria aprender mais e mais e mais e mais. Sempre tive pessoas que pudessem me dizer quem era Cristo, que pudesse me ensinar sobre Jesus, que pudesse me ensinar sobre a palavra. Eu vivia atrás desses caras. Não era só de cara crente, porque tem crente que é pior do que um desviado. Era cara cristão de verdade, no qual me inspirava, no qual aquelas palavras deles, a vida deles era um reflexo aonde eu poderia seguir e me tornar como eles. Então, querido, quando você encontra Jesus, sandálias têm que ser tiradas. Existem certas coisas, queridos, que se você encontra Deus e mantém no teu pé, não tem como. Se você se encontra com Deus e você não tira tuas sandálias, então esse encontro não resolveu a tua vida. Não tem como. O encontro que tu tiver com Deus tem que você perder algo, sim. A sandália significa onde você caminha, com quem que você anda, com quem que você ouve. Tire as sandálias, pois o lugar que você agora entrou é santo. No momento que você se encontra com Deus, é santidade, é pureza, é mudança de vida, é mudança de comportamento. Não tem como, é impossível você ver Deus, ver Cristo, se deparar com a glória dele e tu querer manter tuas sandálias do pecado, tuas sandálias da impureza, tuas sandálias do ego, tuas sandálias das alianças corrompidas, das amizades impuras. Não tem como. E às vezes você ainda não se converteu verdadeiramente, não se libertou verdadeiramente, porque você ainda está usando certas sandálias. Tire as sandálias, pois o lugar onde você está agora é santo. O ponto 7 para nós fechar. O encontro com Deus te capacitará. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor,
Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Leve na mão essa vara, com ela você fará sinais milagrosos. Gente, quando você se encontra com Deus, e você tira as tuas sandálias, e você de fato deixa Deus se transformar, imediatamente você recebe uma missão, que é levar o máximo de pessoas possível ao teu redor, para que elas também tenham um encontro com Deus. Esse é o teu chamado, essa é a tua missão. Às vezes você fica perguntando, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, qual é a minha missão, de modo técnico, onde tu vai trabalhar, que ministério tu vai servir. Gente, isso é algo secundário. O principal é tu entender o seguinte: quando você entrega a vida para Cristo, a tua maior missão, e de todos nós é essa, é levar outras pessoas aos pés de Cristo. Seja como advogado, Marcelo, seja como médico, seja como jornalista, seja como esportista, não importa. Essa é a tua missão. E é interessante que Moisés, queridos, quando Deus falou, Moisés, olha só, eu acabo de libertar você, porque eu também quero que você liberte o teu povo que está escravo das mãos de Faraó. Aí Moisés começa a dar um monte de desculpa, você sabe, mas eu não sei falar bem, mas eu não sei não sei o que, eu sou gago, eu não sei. E aí Deus falou, querido, eu vou te capacitar. Eu lembro uma vez quando Deus me chamou a ser pastor, eu lembro exatamente no dia, foi no ano que eu me converti. Eu tinha 17 anos, muitas coisas eu vivi naquele primeiro ano de conversão, mas andando numa determinada rua aqui em Panambi, tudo parou, é como se congelasse o tempo, e Deus falasse comigo e disse assim, filho, eu quero te levantar, pastor. E eu tinha acabado de ler, Marcelo, Heróis da Fé, e visto aqueles homens, Cleiton, destruindo Satanás, os demônios, sendo influenciadores de multidões. Eu falei, Deus, eu aceito, mas só não espere muito de mim. Falei com o coração ardente, eu disse, Deus, só não espere muito de mim. E Deus me disse bem assim, boa essa resposta, porque eu não espero nada de ti. Eu, glória a Deus, né? Maravilha. Ele me disse, eu não espero nada de ti, eu espero de mim, que te chamei. Quem vai te capacitar não é você mesmo, é eu. Eu irei te capacitar, eu irei botar palavras de fogo na tua boca. Eu lembro que Deus me levando a textos, Cássio, um deles era Jeremias, as minhas palavras na tua boca serão como fogo, que irão destruir o que tem que ser destruído e construir o que deve ser construído. As tuas palavras em minha boca vão destruir palhas e vão construir cidades. Eu não entendi no primeiro momento aquilo, mas foi passando o tempo e eu entendi. Às vezes eu falo e prego, eu vejo a reação das pessoas, eu lembro desse texto. Porque às vezes eu estou num atendimento, Pedro, a pessoa quase cai da cadeira. É um chamado que Deus me deu. E eu disse, Deus, não espere muito de mim. E eu lembro que Deus falou bem assim comigo, gente, vocês podem achar estranho, mas Deus bem assim, parabéns, você foi melhor que Moisés. Porque quando eu chamei Moisés, pense no trabalho que eu tive para convencer aquele homem. E você já recebeu o meu chamado. Pensa, Léo, Moisés, leia lá, Êxodo 3. Ele ficou negando, não queria ir, falou que não ia adiantar, não queria ir, não ia, não sei o quê. Aí Deus, quer saber, eu vou chamar teu irmão então, para falar no teu lugar. Mas tu vai. Certas pessoas parece que Deus não deixa livre-arbítrio. Moisés tentou escapar, não conseguiu. Graças a Deus que eu tinha 17 anos e eu não demorei para obedecer o chamado. Na hora que ele me disse, eu já disse sim. Porque, queridos, eu ando com algumas pessoas que demorou para dizer sim. E agora está vivendo na sarjeta. E agora tudo que acontece na vida é como se Deus balançasse o barco do Jonas. Vamos lá, sai, tira o Jonas. Bota a mão no negócio, dá errado. Bota a mão na outra coisa, dá errado. Por quê? Porque não disse sim lá atrás. E vejo outras pessoas que muitas vezes era para estar dando frutos com sua vida, mas demorou tanto para dizer sim, Léo, que a fruta já apodreceu. Então, por isso que eu falo tanto com adolescentes, jovens, que eu sei que é mais ou menos por ali que Deus dá grandes palavras. Eu falo, se Deus mandar você subir, sobe. Se Deus mandar você ir embora, vai. Se Deus mandar você largar, larga. Agora é a hora. Talvez alguns adultos que estão aqui sabem muito bem o porquê que o Espírito Santo está falando com você.
Se você foi chamado para ser pastor e você está sendo outra coisa, corre que dá tempo. Corre que dá tempo. Assim como muitos foram chamados a ser advogados e são pastores, não deviam ser pastores. O chamado de Deus não é só para tu ser pastor ou ser líder de jovem, não é isso. O chamado de Deus é para tu ser aquilo que Deus quer que você seja. Ser empresário de sucesso, seja, prospere, bombe, avança o reino com teus investimentos. Porque se tem um lugar que tu pode investir dinheiro, é no reino de Deus. Se o teu negócio é você fazer comida, é você fazer janta, faça com todo o teu poder. Eu não sei o que Deus está querendo fazer com você de modo individual, mas cara, quando Deus pede algo, quando Deus fala algo, é sim. Você pensa, mas e se eu falar sim, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois não importa, o que Deus quer é teu sim. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Vamos ficar em pé? Quero ler a conclusão. Pode vir o Juan para frente aqui também já. Conclusão então, seu encontro com Deus levará outras pessoas a se encontrarem com Ele. Amém, queridos? Amém?